E agora vamos falar sobre os fatos da semana, Semana em Foco, através do portal Meso Regional, com Jefferson Santos, que está aqui com a gente. Bom dia, Jefferson, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, muito obrigado pelo convite. Posso cantar, Jorge? Pode, canta porque é legal. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu escutava mais um gol do Bragantino. Os flamenguistas vão ficar bravos. Tira sarro deles porque eu não posso. Olha, que a minha situação está bem pior. Eu também não, levei um do Bahia, né? Mas seja feliz de noite e de dia, assim como na manhã ou no período vespertino, mais um gol do Bragantino. Brincadeiras à parte. O pior é ser torcedor do Vasco depois de uma rodada do Campeonato Brasileiro. Tá braba a coisa, tá feia a coisa, mas enfim, vamos em frente. O problema é a gente não perder a esperança com o futebol, que é uma das alegrias, né? Uma das poucas alegrias que o brasileiro tem. Mas vendo o que a CBF está fazendo com a seleção brasileira, o que estão se fazendo com os clubes, né? Rifando, entregando para lá sabe Deus quem, né? Fazer futebol e tal. Eu não sei qual é o futuro do futebol, né? Não sei. Todo futuro... Desse esporte no Brasil, que era tão forte, né? Todo futuro é incerto, mas nas mãos certas a gente fica mais tranquilo. E quando a gente sabe que as mãos não são tão certas assim, né? Não vou criticar que a derrota para Senegal, acho que não é só ganhar, um amistoso que não vale absolutamente nada. A gente quer ver o Brasil ganhar sempre, é claro. Acho válido a convocação de jogadores que atuam aqui no Brasil. Enfim, isso tudo acho válido. Mérito do Senegal, né? Seleção joga muito, eles jogam, né? Ninguém mais no mundo, Jorge. Não tem mais bobo. Não tem mais bobo, exatamente, né? A não ser, né, quem quer ser bobo, né? E assim, de verdade... E tem quem quer ser, né? E tem quem quer ser. E, de verdade, muito dinheiro para um mundo tão pequeno, mas que arrasta multidões. O esporte é muito vasto para ter uma disparidade tão grande assim do futebol para todas as outras modalidades. É a única coisa que eu amo o futebol, mas é a única coisa que me deixa triste porque amo muito o esporte. Tem algumas modalidades que eu nem conheço ainda, que não gosto tanto, mas o esporte encanta, né? Ele encanta de verdade. Gosto muito mais do futebol do que o esporte da moda, que é o MMA, é o UFC. Nada contra os lutadores. Para chegar num patamar de um UFC é muito desgastante. Mas, sabe, quando sai sangue, para mim não é esporte, Jorge. Tá certo. Vamos falar aqui. Eu falei antes sobre a questão de acidentes de trânsito em dias de chuva. Tem uma resolução do CONTRAN, que saiu essa semana, né? Que finalmente regulamenta o uso de scooter e de bicicleta elétrica, né? Define o que é uma bicicleta elétrica e o que é um veículo elétrico com duas rodas, como é a bicicleta. Então, toda aquela bicicleta que tem acelerador vai ter que ter emplacamento, vai ter que ter o uso obrigatório de equipamento de segurança, vai ter que andar na estrada e não mais em calçada ou ciclovia nesse sentido. E a scooter é a mesma coisa. Vai para o trânsito com equipamento de segurança, tem acelerador, tem lá tudo. Estava na hora de acontecer isso. Hora, e os municípios também têm que fazer as suas regulamentações. Exato. E Blumenau tomara que agilize isso também, né? Porque está crescendo o uso desse tipo de equipamento. Já conheço jornalistas, alguns que possuem. Não, o Rodrigo Vieira tem uma scooter. Mas tem outros também. Agora ele foi para a CNN Brasil, aliás, o Estevão, né? Parabéns para ele, cara. Sim, um ótimo repórter, né? Exato, que bacana, né? Então, mérito dele aí, agraciado com, infelizmente, aquela tragédia aí que aconteceu em Blumenau, aquele ataque, exato, né? Foi contratado temporariamente, gostaram do trabalho dele e ele faz esse serviço aí de uma maneira... Perde a ND um grande repórter. Profissional, exato. E, enfim, precisava. E acho
que faltou alguns incrementos, inclusive nessa resolução, que é com relação às motorizadas, se bem que já não é permitido, né? Mas já que fizeram a nova resolução, se enquadra tudo, porque de verdade, né? Eu já circulando na Rua Bahia uma vez, eu observei que uma dessas estava acima de 65 km por hora. Pois é, mas porque eu estava a 65 km por hora e não fiquei atrás. Não alcançava, né? Exatamente. E fiquei atrás. Isso me chamou a atenção. Uma colisão dessa contra outro veículo ou contra uma pessoa, olha, se não morrer, vai ficar ali muito ferida. E de verdade, né? E a gente já narrou, já noticiou morte por conta desse tipo de veículo em calçadas aqui em Blumenau, Itupava, Fortaleza Alta, perdão, né, onde uma mulher ela acabou sendo internada e faleceu alguns dias depois, atropelada na calçada por uma bicicleta motorizada, não era elétrica, mas era motorizada. E que tem muita gente que improvisa. Isso, improvisada, aquela ali era improvisada, isso. Inclusive. É motor de roçadeira. Como que vai responsabilizar, né? Não tem DPVAT, né, para a família, às vezes uma pessoa fica ali dependendo de um seguro DPVAT que não tem, o próprio condutor ali não tem responsabilidade nem civil e nem penal, né, nem criminal da situação, enquanto o motorista tem, né? Hoje, vamos lá, com a delegacia de trânsito em Blumenau, tudo está virando inquérito. Acidente de trânsito com óbito é lei, vai responder por homicídio. Aí o Ministério Público, a delegacia, o delegado responsável vai analisar se cabe um processo para responder o crime por culpa, que é crime, né, vira crime, o inquérito, né? Porque acidentes acontecem, obviamente, né? Mas por culpa ou por dolo, né? Um acidente como aconteceu aqui no centro de Blumenau, na rua 7 de setembro, início dessa semana, com a Mercedes, isso vira inquérito e fato. E as scooters, isso aí, tudo tem que estar enquadrado. Me desculpe quem já comprou, vai desvalorizar um pouquinho agora, porque vai ter que correr atrás, né, até novembro. E eu também não tenho dúvida, Jorge, vão protelar. Vão dar mais um prazo. Entra em vigor em julho, mas tem até novembro para se adequar, né? Então não pode multar, é só orientar. Falasse do acidente da Mercedes com o ônibus, parece que aquele ônibus vai dar perda total. Não tem. Olha o preju para o transporte coletivo, né? Um ônibus daquele, né, ter perda total. Lembrando, não tem seguro nos ônibus, porque o seguro é muito caro, né? E um ônibus daquele, segundo um levantamento que eu tive acesso aí, é cerca de R$300 mil. Mas é mais ou menos isso aí mesmo, todo equipado, montado. Era um carro de luxo, né? Imagina-se que o condutor desse carro de luxo tenha condições de assumir esse prejuízo. Seguro eu acho pouco provável. Talvez tenha, seguro mas não tem. Não tem, né? Não tem. Não tem raro, seguro. Raro, não tem como fazer seguro de ônibus. Imagina para quanto ia a passagem de ônibus. Não, do carro. Do carro de passeio da Mercedes, né? Eu acho que tem um limite ali, né? No seguro. Geralmente eles não fazem porque a pólice é muito cara e aí eles acabam. Aí mas ele tem um outro carro, tem outros bens, enfim. Tu conhece? Sei quem é. Não conheço, mas sei quem é, né? Aí agora tá essa. Bambambam da cidade? Sim, tem umas 3 empresas aí, distribuidora de vinho, enfim e tal. Dormiu no volante? Olha, estão dizendo que não era ele, que. Emprestou o carro? Não dá, né? Tá, é boatos. Quem tem que esclarecer ele restringiu suas redes sociais, né? Deve estar. E a sociedade tem um pouco disso, Jorge, porque é um rico, todo mundo tal, vai para cima, enfim, as pessoas não tratam as pessoas com a mesma igualdade que cobram para ser tratadas. Essa aqui é uma realidade, né? Cito aqui, por exemplo, a situação do Jaguar na BR-470. Evânio Prestini ficou preso. Quem além dele ficou preso? Estou defendendo ele? Óbvio que não. Todos deveriam estar presos. Quem dirige e mata embriagado atrás de um volante. Porém, por que só um? Essa é a questão. Sentido único trânsito, viaduto Samuel Morse, para tentar melhorar a situação ali na região do bairro Fortaleza,
com o fechamento do viaduto da BR-470, né? Lembrando, tem que ser feita a duplicação, então precisa de mais um viaduto, tem que passar por isso, não tem jeito, né? E a prefeitura, então, para tentar melhorar, não passo ali, não sei te dizer se mudou, se mudou alguma coisa com sentido único para Fortaleza Alta ou não. Melhorou sim um pouquinho. Um pouco melhorou. Agora, não tem como tu resolver, né? Mudou segunda ou terça-feira, né? É. Não dou até amanhã para entalar um caminhão ali, tá? Meu, de novo, mas daí eu já falei, cara, tem que passar um dia na cadeia, cara, porque o cara tem uma placa, cara, o cara sabe o tamanho do caminhão dele. Ele é ali naquele túnel da ponte de ferro e ela, ele sabe que não pode, mas enfia ali, cara. Ah, pelo amor de Deus, né? Tinha que ter um castigo maior. Por falar em duplicação da BR-470, a deputada Ana Paula Lima, do PT, pretende lançar uma emenda ao plano plurianual para aumentar o repasse para a duplicação da rodovia e estender essa duplicação para Indaial até Rio do Sul. Se ela vai conseguir, a gente não sabe. Se terá apoio, a gente não sabe, mas já passou da hora de se discutir e se avançar nesse sentido, né? Jorge, agora é agora, apesar de que o dinheiro falta no governo, né? Tem falta de dinheiro aí, né? É o que todos dizem. Arrecada muito, retorna pouco e não tem dinheiro. É algo difícil de entender. Mas também, né, como contabilista, enfim, né, eu sei que o Brasil é um país que custa caro, né? Muito funcionalismo público, salários altos, estrutura gigantesca, não é diferente com, né, o poder judiciário que custa caro, enfim, muita coisa custa cara, né, nesse Brasil. Mas vamos lá, eu aqui tenho que falar o seguinte: nós precisamos cada vez mais, eu vou fazer o discurso dos políticos, porque concordo, eleger gente daqui. Deputada Ana Paula, se conseguir isso, mérito louvável, né? E de verdade, só espero que não aconteça a mesma coisa que quando ela e o Décio colocaram aqueles outdoors pela cidade e acabaram virando piada sobre a duplicação, e o campo da UFSC acabou virando realidade, mas chegou essa realidade com uma certa demora, né? Imensidão, né? Na verdade mudou até o governo, do Lula passou para Dilma, mas o seguinte, é louvável e tomara que aconteça de verdade, porque hoje Blumenau tem perdido espaço econômico perante outros municípios por conta da BR-470. Está um caos. E aí não é só Blumenau. Eu estou falando do turismo que fortalece Pomerode, que fortalece Ascurra, Rodeio, Apiúna, essa região ali, e acaba atrapalhando a vida de municípios como Timbó, Indaial e daí para cima. A gente pode ver o crescimento de Joinville e Jaraguá com a duplicação da 101. Né? Exatamente isso, né, Jorge? Né? Aí tem portos ali naquela região, mas tem fácil acesso a esses locais. Hoje, por conta do gargalo da 470, Blumenau está mais próximo da quinta economia do que da terceira, que é Itajaí. Então, Floripa e Blumenau já foi a primeira. Né? Hoje é a quarta. Então, claro, tem a situação do Porto de Itajaí, que é um fator muito importante. Mas parabéns. A sinalização da BR precisa melhorar muito enquanto as obras andam, mas muito mesmo. Olha, eu passo às vezes ali à noite. Quem não conhece, quem vai pela primeira vez, tem algumas surpresas no meio do caminho. Já escapei de acidente, Jorge. Falta iluminação, né? Sinalização. Eu lembro que quando a gente fazia a transmissão de futebol, ia por sul, né? Criciúma, Tubarão, Araranguá, e a 101 estava em duplicação, também tinha esse problema. Algumas localidades, as placas tinham uma iluminação ali improvisada, mas tinha, então de longe você conseguia já definir a rota. Né? E onde não tinha era uma dificuldade muito grande, porque você chegava de repente após uma curva ou coisa e tal, o que era duplicado virou simples, era uma confusão, imagina isso na madrugada ou no meio da noite. Então tem que ter uma sinalização adequada e decente. Uma notícia boa
é que semana que vem deve ser liberado o viaduto ali perto do La Terra. Aquele viaduto que tem ali, que a gente passa, mas ainda só numa parte, né? Numa pista. A outra está fechada. Esse viaduto deve ser liberado na semana. Ali também tem uma área habitacional muito grande ali, né? Que depende da travessia da rodovia, que agora com a liberação do viaduto vai ser mais segura também. E acelera mais, porque ali também era um gargalo de congestionamento. Estamos avançando. Aos pouquinhos estamos. E lembrando que esse ano o governo federal faz um dos maiores repasses para a obra de duplicação da rodovia e deve concluir todo o trecho entre Gaspar e Navegantes. Bom, isso é ótimo. E a sensação que eu tenho, vão nos taxar aqui, Jorge, estou vendo. De petista? A sensação que eu tenho é que a obra está muito mais acelerada do governo que recebeu o mínimo de votos dos catarinenses do que o do governo mas que aí recebeu o máximo. Você vê nos gargalos importantes aí, é que tem recurso, né, gente? A gente tem que lembrar disso. Independe de quem está no governo. Exatamente. Tem recurso. Então a gente vê Fortaleza, tá um caos lá, tá, mas pô, cara, estão construindo o segundo viaduto necessário aí para duplicar, isso vai se acabar. Ali, inclusive, o acesso ali, a marginal, vai ter rotatória, tá, uma coisa bem feitinha. O Badenford, dor de cabeça para quem mora ali naquela região, e para o trânsito da BR também. A gente vê como avança rápido. Sim. A estrutura ali do viaduto. Tomara que continue nessa agilidade para a gente ter aquele viaduto liberado ali e acabar com aquele congestionamento. E eu falo o seguinte, já falei para diversas autoridades aqui, o Blumenauense ele costuma reclamar de uma coisa só. Se você for, com exceção da situação de saúde, porque a situação da saúde está delicada em Blumenau, Jorge. Hoje, né? Mas assim, tem piorado da pandemia para cá. Não vou dizer nem durante a pandemia. Da pandemia para cá. Essa é a visão que eu tenho. Mas o Blumenauense ele reclama muito da ausência de conforto. Todo mundo sabe que a rodovia está sendo duplicada. Vai ter que sair um pouquinho mais cedo, vai chegar um pouquinho mais tarde por conta do trânsito. Eu vejo que a cidade poderia avançar muito em mobilidade com algumas mudanças de mão única, por exemplo. Mas, geralmente, os prefeitos não fazem com medo de 5, 6, 10 moradores que moram em pequenos trechos que poderiam se transformar em mão única, sabe? E aí, voltando lá para Fortaleza, é isso. Está atrasando. Os caras arriscam a própria vida cruzando a BR por conta de 5 minutos. Que viram a eternidade nos tempos de hoje, né? Você parou para analisar enquanto você se estressa no trânsito, que são só 2 minutos às vezes? São só 2. A gente quer tudo muito, como você falou mesmo, tudo muito rápido, quer conforto, quer isso, quer aquilo. Temos que ter mais consciência. Ontem à noite, uma audiência pública foi realizada lá em Rio do Sul sobre a questão das barragens. El Niño está aí, está agindo. Nós vamos ter os reflexos, pelo menos essa é a previsão, desse reflexo, desse fenômeno a partir da metade de julho, pelo menos 3 meses. Já era uma preocupação muito grande, porque quando tem a ação desse fenômeno, há um aumento no volume de chuva. Então, onde vai ser essa chuva? Que tipo de aumento? Ainda não se pode falar, né? Mas há um aumento no volume. Então, períodos mais longos de chuva gera muita preocupação. Eu até comentei antes, Rio do Sul é uma cidade muito castigada por enchentes e a região mais aqui embaixo muito castigada por deslizamentos. A situação das barragens lá é preocupante, principalmente a eterna barragem de José Boatê, que não sai do lugar. A questão é que a audiência pública, a gente já está tão cansado de falar de audiência pública, reunião em José Boatê, audiência pública lá não sei aonde, audiência pública lá, e nada muda. Nada muda. Eu ia começar então, minha participação agora desse assunto. Ô Jefferson, a gente fala muito e age muito pouco. Não tem ação. Exato. A gente não quer mais audiência pública, a gente não quer mais só discussão, a gente quer
ação. Ação. Vamos lá, pô, resolve esse negócio. O resultado, né? Porque é mais uma audiência pública. E geralmente, de verdade, quando essas audiências públicas acontecem, vamos lá, aconteceu uma Blumenau semana passada sobre o SESI. Foi para quê? Para quê? Para um político tomar o assunto para eles virar o pai da situação. Exatamente. E aí as pessoas acham que ele está lutando para que aquilo ali aconteça. Lutar. Uma vez, enquanto eu aguardava, entrevistei Raimundo Colombo, que foi senador. Na entrevista ele me disse um negócio que eu refleti muito, né? Experiência, com um político experiente tem, né? Olha, fala muito de renovação e tal, mas as pessoas precisam aprender também com os políticos mais experientes, e ele deu o motivo dessa visão dele. Ele falou que as coisas no Congresso Federal não começam na terça-feira, quando se tem as sessões ordinárias. Não, é na segunda-feira, cedinho, de manhã, hora de bater nos gabinetes e dizer assim, me apoia aqui, o que tu tens aí para eu te apoiar, para a gente lutar junto, para eu conseguir, para que um deputado do Alagoas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, do Tocantins, bate lá na porta do parlamentar e diz assim, ó, eu tenho esse problema aqui no meu estado. Vota a favor, porque eu preciso selecionar, que eu vou votar quando tu precisares para solucionar um teu. E é mais ou menos isso. Não é a audiência pública aqui que vai resolver. É um trabalho lá, conversando com o ministro, né, das cidades e tal. E assim, ó, se eu falei que antes iam nos taxar de um lado, agora talvez me taxam de outro, Jorge. Porque o índio não pode mandar no estado inteiro. Perdão, é indígena, né? Agora é indígena. Não pode mandar no estado inteiro e tornar uma população inteira refém, né? E aí eu não estou fazendo críticas à barragem lá propriamente dito, mas a gente tem indígenas aqui em Blumenau. E eles tomaram propriedade de um prédio público. Hoje, nem prefeito, o prédio é do governo do estado, nem governador conseguem dar uma solução, nem dando casas novas para esses indígenas. Nem se o governador quiser construir casas novas numa área nobre de Blumenau, consegue solucionar. Isso é que não pode ser. E aí eles são donos de uma barragem que protege vidas e que de verdade não destrói nada do que é deles. Apesar de que essa é uma justificativa, não destrói. Eles não conseguem provar que algo foi destruído por conta da operação da barragem. O que eles fizeram foi eles destruir a barragem. E está lá aquele impasse que não tem solução e não tem ação também. Vamos em frente, Jefferson. Só um detalhe, né? Nem indígena, nem ninguém. Né? Não tenho nada contra indígena aqui. Nem ninguém. Nenhum povo, nenhuma raça, nenhuma etnia, nem nada. Né? Só para deixar claro, tem que haver diálogo. E o governo federal precisa atender definitivamente a reivindicação desses indígenas, para que a solução seja dada. Né? Exato, o impasse tem que acabar. Gratuidade de ônibus aos domingos em Blumenau. Um estudo está sendo feito, está sendo levantado. Sabe o que o Laírto Leite me disse aqui? O custo de operação do transporte público no domingo é cerca de 70 mil reais. Faturamento, 20 mil. Então não é tão difícil englobar mais 20, porque a gente já está pagando 50. Né? Então, englobar mais 20 e abocanhar tudo aos domingos. Gratuidade do transporte público aos domingos. Está sendo feito um levantamento, mas daí começa a ter as alas, né? Tem a ala do CETERB que acha que tem que dar mais horário. Tem a ala do CETERB que tem que esticar até mais tarde da noite. Tem a ala... E assim vai, né, cara? Tudo é muito difícil e complicado. Enfim, vão apresentar ao prefeito Mário, que é quem solicitou esse estudo, né? Algumas alternativas sobre transporte público ao domingo. De graça.
Eu penso que nós estamos num labirinto que, se tiver uma ou mais saída, todas levarão num retrocesso no transporte coletivo urbano de Blumenau. Todas. Por quê? Porque nós temos um contrato de 20 anos com uma empresa só e o contrato é esse que está em vigor, que é vigente, é esse. O transporte coletivo precisa ser reinventado, não é aqui em Blumenau, não é aqui no Brasil, no mundo. E algumas cidades brasileiras já tem a gratuidade, né? Já tem uma série de questões que levam mais usuários, que conquistam mais pessoas para o transporte coletivo. Tá? O Fabrício veio aí aparecendo em vídeo e tal, mas dizendo gratuidade, ele só não deixou claro que é por 6 meses lá em Balneário Camboriú. Não, e Balneário Camboriú não pode ser comparado a Blumenau, né, Jefferson? Exatamente, né? Pelo amor de Deus, Exatamente. né? Mas o que muita se gente anda de ônibus em Balneário Camboriú, gente? Eu ando a pé a cidade de Balneário Camboriú. Inteira, né? Inteira que você vai chegar mais rápido, inclusive. Né? Então é isso. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas tem a Balneário Camboriú, margem direita da BR, daqui para o sul, né? Então ali talvez é que esteja realmente essa preocupação lá do município, né? E a gente vê a margem esquerda, né? O litoral mesmo, a faixa de areia, vamos dizer assim, né? BR-101 para... Mas eu não sei se essa faixa lá é muito grande, né? Porque não, tem é Camboriú, que engloba a maior parte lá, e a maior necessidade de investimentos aí nesse sentido. Isso, porque na verdade são 2 balneários, né? Aquela pequena parte ainda é muito feia, ainda precisa... Mas está avançando porque não tem mais faixa de areia, então está avançando para o outro lado da BR, grandes hotéis, 5 estrelas, inclusive... O primeiro 5 estrelas vai ser inaugurado do outro lado da BR, enfim. Mas precisa se reinventar. A gratuidade aos domingos vai trazer algum benefício palativo para conquistar o usuário para o transporte? É uma pergunta. Mas eu acho válido, porque seria um ensaio para uma possibilidade. Tivemos, claro. Né, eu boto o ônibus de graça aos domingos. O investimento é muito. É baixo, né? É baixo, segundo baixo. O Laírto falou aqui. O investimento é baixo. Eu boto ônibus de graça ao domingo. Claro, vai crescer a demanda, eu vou precisar mais ônibus rodando. Mesmo assim, o Laírto disse, aumenta pouco, não tem problema. Então tá, vamos botar ônibus de graça aos domingos. O que isso vai refletir? Como vai ser o comportamento do cidadão tal? Aí, peraí, vale a pena. Vamos botar sábado. Mas quem sabe aí não vai crescendo e não vai. O Laírto também está para viajar numa cidade do Ceará que tem o porte de Blumenau, tamanho de Blumenau, e o transporte é gratuito. Que legal. Para saber como é que eles fazem, qual é o reflexo disso, melhorou o transporte, não melhorou. Porque a grande lance é o seguinte, não adianta só dar o transporte de graça. Com que qualidade, Jefferson? Qualidade. Então, o que acontece? Eu falei do labirinto. Tu pode abrir para mais empresas, tu pode fazer um sistema diferenciado. Então, tem tudo isso. Acho que o estudo é válido. Jorge, eu era um usuário do Vermelhinho, do Executivo, lembra? Do Executivo? Eu era usuário. Eu nunca andei do Executivo. Eu sou usuário do transporte coletivo em Blumenau. Mas eu utilizo o ônibus para vir e voltar do trabalho. Eu sei os horários, sei o negócio. Para mim, funciona bem. Sim. Né? Eu acho que o aplicativo é mal feito, é horrível. Alô, empresa, eu me nego a dar o nome dessa empresa. Mas alô, empresa, é horrível o aplicativo de vocês. Terrível, tem que ser atualizado, modernizado. E tem que ter uma campanha para ensinar as pessoas como utiliza esse aplicativo. Ele pode ser uma baita ferramenta. Né? E pode até amenizar a ilusão de que tem pouco ônibus rodando, porque a pessoa está vendo ali o ônibus está lá, não, só vou lá que eu vou chegar no ponto certinho. Que ponto, onde é que é? Sabe, cara, hoje em dia com a tecnologia... É um dos piores, né? E assim, Blumenau acho que é um dos piores também do resultado, assim, por isso que eu digo, eu falei do labirinto, e de verdade, Jorge, eu falo o nome da empresa e sempre coloco o grupo que ela faz parte, para que quando um prefeito ou quando uma população de uma cidade, né, saiba que está chegando esse grupo lá, já se ligue e já lute para que, né, enfim,
Mas não. é triste. Eu já fui usuário, hoje eu não sou mais, porque o meu escritório é em casa. E só saio de casa por 3 motivos. Vamos lá. Final de semana, quando eu vou passear, para ir cobrir uma situação ou atender um cliente, e para, né, levar meus filhos e buscá-los da escola, tá? Que ainda para mim é mais viável do que pagar um transporte escolar, porque é pertinho de casa, então ficou mais viável. E nesse pertinho de casa, às 6 horas da tarde, eu fico 40 minutos no trânsito. Pois é. Tivesse transporte coletivo eficiente, né? Exatamente. Mas assim, aqui pode não ser o que agrada a todos, mas tem lugar, cara, tem lugar que é bem pior, gente. Bem pior. Jefferson Santos, Portal Meso Regional, a semana em foco pelo Portal Meso Regional hoje. Vamos ficando por aqui, Jefferson. Sempre tem assuntos interessantes para a gente discutir aí de notícias da semana. Sexta que vem, 11 da manhã, estaremos aqui debatendo os assuntos que forem notícias na próxima semana pelo Portal Meso Regional. Obrigado pela tua participação. Valeu, Jorge. Muito obrigado. Bom final de semana a todos. Muita responsabilidade e mesmo que você já tenha cautela redobrada, tá chovendo, o clima vai melhorar. Hoje chuva, amanhã sol de 30 graus, né? Domingo também, mas cautela aí é necessário para você poder curtir a vida o final de semana sem prejuízo, sem dor de cabeça e no corpo, tá bom? Tá um beijo para quem é de Mas beijo, só para encerrar com chave de ouro, canta a musiquinha de novo. Não, sabe o que acontece? Fui num acidente, 3 acidentes agora. Arnold Hammer, interditado, acho que ainda está lá, total. Teve um capotamento na 470, uma queda de moto na Via Expressa. Passei chovendo, tinha uma poça, vi alguns girinos. De longe eu escutava o sapo cantando. Mais um gol do Bragantino. Um abraço.